Uma boa noite para vocês do NTV Esporte, você que está acompanhando a programação da NTV, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Pela primeira vez após falta de água em Patos de Minas, Copasa tenta esclarecer o motivo dessa ocorrência. Hoje você vai ver também que Polícia Civil investiga caso de homicídio que ocorreu neste final de semana em Patos de Minas. E ainda hoje você confere que Prefeitura instaura processo administrativo contra a Copasa por desabastecimento em Patos de Minas. A companhia tenta explicar a falta de água por mais de 70 horas. E ainda hoje você vai ver. Água retorna, mas com barro para a casa de patenses. Jovem é assassinado com 3 tiros na cabeça em Patos de Minas. Polícia prende suspeitos de roubo de R$40 mil. O NTV News começa agora. A escassez de água é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E, infelizmente, a cidade de Patos de Minas não está imune a essa realidade. Nos últimos dias, nós enfrentamos uma situação alarmante: a falta de água por mais de 3 dias consecutivos. Essa situação é inaceitável e merece uma análise mais profunda. A Copasa, a empresa responsável pelo abastecimento de água, demorou para resolver o problema, o que gerou uma série de transtornos para a população. A falta de água, gente, afeta diretamente a vida das pessoas, comprometendo atividades básicas como higiene pessoal, limpeza doméstica e até mesmo o consumo de alimentos. Além disso, a falta de água também prejudica o funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, impactando negativamente a economia do município. É importante ressaltar que a falta de água não é um problema novo em Patos de Minas. A Copasa, como empresa responsável por esse serviço essencial, deveria estar mais preparada para enfrentar essas situações e agir de forma rápida e eficiente para solucionar os problemas. A demora da Copasa em resolver a falta de água em Patos de Minas demonstra uma falta de planejamento e investimento por parte da empresa. É inadmissível que a cidade fique sem água por mais de 3 dias, especialmente em um país com tanta riqueza hídrica como o Brasil. A população merece um serviço de qualidade, que atenda às suas necessidades básicas e que seja preparada para enfrentar situações de crise. E é sobre esse assunto de falta de água que a gente vai tratar hoje no NTV News. Porque nos últimos dias, moradores de Patos de Minas têm sofrido com a falta de água. E nesse domingo, o nosso jornalismo realizou um boletim especial com autoridades e moradores sobre a situação. A Copasa disse em nota que uma manutenção de emergência na estação de tratamento para corrigir um problema hidráulico ocasionou o desabastecimento de água em Patos de Minas. Na primeira nota, a companhia informou que o fornecimento seria normalizado na quinta-feira. Depois, emitiu novo comunicado e disse que o abastecimento seria normalizado gradativamente na sexta-feira. Porém, a intermitência no fornecimento prosseguiu no final de semana para alguns moradores. Nesse domingo, o Hospital Regional foi abastecido emergencialmente por um caminhão de água da Copasa. Olha, eu acho o seguinte, é uma vergonha para nós de Patos e uma vergonha para a Copasa, uma empresa que detém um contrato de 30 anos, ela não poderia fazer isso. Em nota, a Copasa disse que o problema no Hospital Regional foi devido ao acúmulo de ar na rede de distribuição, mas o problema foi resolvido e o abastecimento voltou ao normal imediatamente. Alguns moradores reclamam que o problema no fornecimento de água não é um fato isolado que aconteceu somente nos últimos dias em Patos de Minas. No Nossa Senhora de Fátima, a situação é frequente. E isso acontece todo sábado, domingo e feriado, e agora durante a semana também. Quer dizer, não há manutenção todos os dias para o nosso bairro?
Meu filho ontem chegou para tomar banho, nem água para tomar banho não tinha. Sempre falta água e quando não falta, vem com excesso de cloro, né? Ela vem branquinha. Então, para ter, né, piedade de nós, né? Olhar para o nosso bairro aqui também, Nossa Senhora de Fátima, né? Que nós estamos, né, passando por dificuldade. Além de problemas no fornecimento de água, outra situação que causa transtornos aos moradores de Patos de Minas são as obras da Copasa. Quando não é pela demora, é pela recomposição asfáltica entregue com problemas. Os moradores cobram das autoridades para que os problemas constantes com a companhia tenham uma solução. Quando nós temos uma conta vencida de 2, 3 dias, ela é a primeira a cobrar se não corta água. Então isso aí para nós é uma grande vergonha para o poder público de Patos de Minas. Isso não deveria acontecer. Por quê? Porque só os impostos que nós pagamos. Em programação especial neste domingo, o jornalismo da NTV conversou ao vivo com o prefeito de Patos de Minas. Falcão disse das medidas tomadas contra a Copasa e do processo para que outra empresa realize o fornecimento de água na cidade. É duro a gente ser cobrado pelo que é da nossa responsabilidade, pelo que é culpa nossa. Agora, ser cobrado por algo que não fui eu que assinei e que não está no controle da prefeitura é mais duro ainda, mas a responsabilidade é nossa. Parece que toda vez que a gente tem um período de estiagem, toda vez que tem algum problema, já começa a faltar água em diversos bairros. Então, o que fica parecendo é que a Copasa tem capacidade para fornecer desde que a coisa esteja ali dentro de uma situação média para baixo. A hora que o consumo aumenta, já não consegue mais. Então, a gente fica revoltado, né, com isso aí, para falar a verdade. Não houve investimento ao longo dos anos no sistema e não tem capacidade para fornecer água para todo mundo. É a primeira vez que a Copasa está sendo multada e que o contrato, de fato, está sendo questionado e que a gente está buscando alternativas aí para substituir a empresa. A deputada Ludmila Falcão entrou ao vivo na programação da NTV deste domingo. Mostrou a situação em uma residência e a medida que vai tomar contra a Copasa. Isso aqui é o que está ficando no fundo das caixas. É isso aqui que está acontecendo. Deputada. Então é falta de respeito que a gente vê com a população. Deputada. E por isso nós viemos protocolizar essa semana um projeto de lei, quando faltar água em Minas Gerais, que essas pessoas tenham pelo menos a dignidade de ter um desconto em suas contas. Talvez quando doer no bolso da Copasa, agora sim eles tenham mais atenção com o caos gerado em uma cidade, uma população. Um verdadeiro caos instalado em Patos de Minas, né? E olha só, os problemas com a normalização da água em Patos de Minas não pararam por aí, viu? Porque muitos patenses acabaram recebendo a água com barro e com coloração diferente da comum. Veja só. A situação Copasa em Patos de Minas não tem um fim. Diversos moradores da cidade entraram em contato com a NTV para reclamar que a água está chegando muito suja. Deu de ontem, a água saindo nessa barrela toda, torneira. Colocou a roupa ontem à noite para lavar, fazer que manchou tudo, as roupas, o uniforme. E esse é que a Copasa vai estar outro uniforme, outra roupa pra gente. Roupa toda manchada. Você vai dar um desconto na água do mês que vem. Aqui você vê a sujeira que tá. A reportagem da NTV esteve no bairro Jardim Itália e o que se presenciou foi uma água bastante suja. Mas o que acontece? Essa água ela está vindo desde ontem. Assim que a gente abriu o registro, já encontrou uma água suja, né? Aí a gente, o que aconteceu? Fechou o registro, aguardou um tempo para ver se ela ia limpar e nada. Aí a gente procurou os vizinhos, inclusive minha sobrinha, minha filha aqui no bairro. E as casas tudo encontra que a água suja, a mesma coisa. E hoje de manhã, novamente a gente abriu o registro, encontrou a água ainda mais suja ainda. O problema é que a sujeira que chega dessa água afeta para o uso do dia a dia. Não tem como, tem inclusive ontem, eu até fui no posto de gasolina aqui, vizinho, que lá é posto artesiano, e pedi eles um pouco de água para a gente fazer comida, alguma coisa dentro de casa.
situação lamentável, né? E para situações como estas, situações legais podem e devem ser tomadas. Mas qual o processo a ser seguido? A prestação desse serviço público, ela é interpretada pelo Código de Defesa do Consumidor e onde que é estabelecido que um serviço de água, que trata-se de uma prestação de um serviço essencial, ele deve ser feito de forma contínua, de forma segura e de forma que gera uma questão adequada de saúde pública para nós, consumidores desse serviço. Nesse ponto, quaisquer situações que não são condizentes com esses conceitos, elas são passíveis de reparação. E a lei ela é salutar nesse sentido. Ela estabelece que o órgão concessionário do serviço público que não justificou, não programou a ausência correta da prestação desse serviço, ela deve sofrer a reparação. Existem medidas de cunho patrimonial, que seja o abatimento do serviço, que, no meu ver, temos que pagar a tarifa de forma integral e requerer o abatimento, comprovando aquele prejuízo que tivemos. E se essa situação extrapolar a situação patrimonial, a situação material de pagamento, nós podemos pedir até mesmo indenizações por danos materiais. E além disso, se a ausência do fornecimento de água deixar eu de obter algum respaldo financeiro, algum lucro, eu posso estar cobrando também, desde que eu comprove, a ausência do que eu estou deixando de ganhar. E ainda hoje a gente volta a falar sobre a Copasa aqui no NTV News. E logo depois do intervalo, você confere que jovem é assassinado com 3 tiros na cabeça em Patos de Minas. E polícia prende suspeitos de roubo de R$40 mil. Nós voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta para te mostrar que um homicídio foi registrado nesse domingo no bairro Quebec. A vítima, identificado como Antoniel Gil de Oliveira, de 21 anos, foi alvejado com pelo menos 3 disparos de arma de fogo na cabeça. Esse homicídio foi registrado por volta das 7 da noite deste domingo no bairro Quebec, entre as ruas 11 e 21. A vítima é Antoniel Gil, cujo apelido é Zezinho. Aqui ao meu lado, o delegado do Departamento de Homicídios, Luiz Mauro Sampaio, para falar a respeito de o que aconteceu e como estão aí as investigações por parte da Polícia Civil. Doutor, primeiro então, para a gente relembrar, né, como que foi registrado aí esse homicídio? Bem, a Polícia Civil tomou conhecimento que uma pessoa do sexo masculino teria sido alvejada lá no bairro Jardim Quebec. Imediatamente a perícia da Polícia Civil foi até o local, a Polícia Militar já se encontrava fazendo seu papel também no local. O delegado de polícia com a equipe se aproximou e já começou a fazer as primeiras imagens, né, desse quadro, desse crime, para a gente poder levantar informações e poder também saber toda a motivação e todo o percurso que aconteceu até que esse rapaz viesse a ser morto por essas pessoas. Ele estava numa bicicleta também, foi a equipe do SAMU que acionou, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Exato, foi encontrada uma bicicleta que estava encostada na parede, ele mesmo também ele foi morto encostado na parede, eu tudo dia que estava de pé, e aí recebeu esses primeiros disparos e veio a cair no chão. A Polícia Civil então vai desenvolver esse trabalho, já tem uma linha de investigação bem delimitada, estamos já fazendo as diligências, hoje pela manhã já estamos fazendo diligência na localidade, pedimos como sempre o auxílio de toda a população de bem do bairro Jardim Quebec, esmagadoramente são todos aqueles que estão lá, trabalhadores, que nós sabemos que é a maioria esmagadora, pedimos para que as pessoas repassem informações, que não se deixem ficar temerosas por essa criminalidade que se mostra violenta e que a gente tem que combatê-la através de um trabalho de muito afinco da Polícia Civil, da Polícia Militar e em especial da população do local. São vocês que vão fazer com que esse bairro, que é um bairro esplendoroso, um bairro importante para todos os trabalhadores que vivem naquele local, que vão fazer com que a Polícia Civil venha desenvolver os trabalhos que vem desenvolvendo de prisão, identificação, elucidação de crimes que acontecem aqui na cidade.
Doutor, em relação a passagens, né? Essa vítima tinha aí algum antecedente criminal que pode, inclusive, ter sido como motivação também para esse crime? A vítima ela não era daqui da cidade de Patos de Minas, né? Mas estava convivendo e vivendo ali naquelas mediações. Nós não vamos extrapolar nesse momento informações exatamente para que não tenhamos aí algumas dificuldades na própria investigação. É necessário termos cautela. O momento do crime foi na data de ontem, mas desde ontem a Polícia Civil já vem desenvolvendo esse trabalho com muito afinco, com muita dedicação e espera, como sempre, que toda a população de Patos de Minas, em especial do bairro Jardim Quebec, passe informações como já vem passando, na maneira que pode ser passado, sempre de forma que fique reservado a pessoa que passou essas informações. Pedimos que continue fazendo isso, não só passando a informação para a Polícia Civil, né, para a Polícia Militar, ou mesmo para a mídia, né, para a NTV, né, para o Ministério Público, para todos esses atores que estão aí com essa intenção de diminuir essa criminalidade violenta que acontece em Patos de Minas, e para isso precisa que as pessoas de bem, que são as pessoas que estão aí sempre nos seus trabalhos, repassem informações para que a gente possa desenvolver um trabalho de investigação e chegar nos autores desse crime nefasto que aconteceu. Perfeito. Então, a Polícia Civil continua aí com os trabalhos de investigação juntamente com a Polícia Civil, e para a gente reforçar como que a população pode fazer aí as denúncias caso tenha também alguma informação que possa colaborar na investigação e elucidação desse crime. Bem, as denúncias podem ser feitas pelo 181, né, que é o canal do Estado para esse tipo de situação das denúncias. Pode ligar para 190, que é a emergência policial, isso vai chegar até nós da Polícia Civil. Pode vir até a delegacia, entrar em contato conosco por telefone. Os canais estão todos abertos para que você se sinta tranquilo em repassar as informações. Com o seu trabalho, com a sua prestação de cidadão nós vamos evitar esse crime, né, que aconteceu, vamos evitar que outros venham a acontecer e vamos solucionar também mais um delito. Tudo com a participação da sociedade, e é nisso que nós sempre pedimos, seja qual for o delito, são vocês, a sociedade de bem lá do bairro, que vai fazer com que mais uma vez esse crime seja elucidado e que o outro não venha a acontecer. E a polícia prendeu suspeitos de roubo, apreenderam uma arma de fogo e recuperaram dinheiro roubado nesta tarde. O repórter Luiz César tem as informações. Luiz, você. A Polícia Militar prendeu alguns suspeitos, de praticar um roubo contra um homem que estava com a sua moto e teve furtado o baú da sua moto, que estava com cerca de R$40 mil dentro desse baú. A gente vai conversar com a Tenente Driele, que vai nos dar mais detalhes sobre isso. Tenente, como é que foi toda essa ação da Polícia Militar, que agiu rápido, e conseguiu prender esse suspeito? Depois da vítima fazer um contato conosco no Via Copom, trata-se aí de um funcionário de um posto de gasolina que recolhe o numerário dos postos, E ele foi abordado, quase chegando a 354, por 2 indivíduos de motocicleta, um deles armado, que anunciou o assalto, levando aí o baú da motocicleta contendo o malote com o dinheiro levado. Com a rápida identificação, com a ajuda da vítima também, que conseguiu gravar 2 letras da placa da motocicleta utilizada pelos autores, nós conseguimos chegar em um dos autores e na conferência dele, encontramos na residência dele, ele mais 2 e todo o dinheiro que foi levado no roubo. E aí todo o trabalho, de agiu rápido, ajudou muito também ter um pouco da placa. E aí eles foram presos, estava de posse de todo aquilo que eles usaram também no roubo. A partir disso nós continuamos com as diligências e descobrimos mais um autor que teria escondido a motocicleta e ficado com a arma utilizada no roubo, que também já foi localizada e apreendida. Esses indivíduos já estão no depó para poder prosseguir com demais as diligências, ouvir, e o fato depois de ser encaminhado, como é que fica agora para frente? Sim, são todos indivíduos já contumados, conhecidos da Polícia Militar, estão todos presos em auto flagrante delito e já estão na DEPOL, aguardando as demais diligências por parte da Polícia Civil. Na quinta-feira, criminosos invadiram uma residência no bairro Lagoinha para tentarem matar um adolescente. A Polícia Civil já identificou suspeitos e segue com as identificações, ou melhor, as investigações para localizá-los. Na semana passada, cerca de 5 homens invadiram uma residência no bairro Lagoinha na tentativa de matar um jovem que residia nessa casa. O criminoso
crime não foi consumado porque o rapaz não estava na residência, mas a ocorrência foi registrada e agora já está de posse da Polícia Civil, que segue aí com as investigações. Eu converso também com o Dr. Luiz Mauro Sampaio, do Departamento de Homicídios, delegado. Doutor, primeiro para a gente relembrar então sobre essa ocorrência, né? Tem imagens de câmera de segurança, o que aconteceu ali? Bem, nós tomamos conhecimento que 3 pessoas teriam invadido uma residência, sendo que elas estavam sendo acobertadas com pelo menos mais 2 que estavam em um veículo. A Polícia Civil já começou naquele primeiro momento as investigações e já conseguiu levantar diversas informações que, pelos indícios, já apontam algumas pessoas como sendo os autores desse delito. Nós vamos manter isso aí num maior sigilo, exatamente para não atrapalhar a investigação, mas o certo é que as pessoas já foram identificadas e que agora serão feitos os procedimentos naturais para esse tipo de caso. Talvez algumas dessas pessoas até tentem vir à delegacia em breve para poder prestar algum esclarecimento, mas o certo é que essas pessoas já foram identificadas e agora é um outro momento da fase da investigação que nós vamos concluir repassando isso o mais breve possível para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Sobre essa vítima, né, que essas pessoas tentaram matar, ele possui aí passagens criminais, ele chegou a ser ouvido já pela Polícia Civil para tentar esclarecer o porquê que essas pessoas estavam tentando matá-lo? Nós vamos, como falei, vamos manter essa informação um pouco mais sigilosa, mas é um menor de idade, que seria a vítima, e que não foi encontrado no local quando da entrada desses marginais. Esse menor de idade, nós temos aí contatos com diversas pessoas e agora fica realmente por conta dessa investigação mais aprofundada para que tenhamos maior arcabouço de indícios suficientes para repassar isso ao Ministério Público, para que possa então o Ministério Público, entendendo que existam esses indícios, fazer o procedimento da denúncia e aí a conclusão com o Poder Judiciário. Pode haver também, doutor, relação com outros crimes nesse caso? Existe essa linha de investigação, né, que outros delitos podem ter referência a esse final que aconteceu, né, desses 3 indivíduos invadirem essa residência, mas isso ainda vai ficar a cargo dessa investigação. É um crime que aconteceu há pouco tempo, mas nós já temos as informações, tudo aí, logicamente, sempre com o dedo, né, da sociedade de bem, que repassa as informações e que nós pedimos que continue passando essas informações. Não cedam a esse terrorismo barato de indivíduos que se dizem da criminalidade violenta, mas que em breve todos serão presos pela Polícia Civil e, logicamente, sempre com o apoio da Polícia Militar, que não mede esforços em fazer um trabalho de repasse de informações para a Polícia Civil e o seu trabalho de prevenção, que é o que ocorre normalmente, e por isso nós temos aí um índice de criminalidade em Patos de Minas que vem caindo a todo momento e a sensação de segurança, que é o que a gente busca fazendo esses trabalhos e fazendo um trabalho bem feito, com muito afinco, mostrando à sociedade que a Polícia Civil vem trabalhando diuturnamente para evitar que essa criminalidade violenta se alace na cidade. Parabéns ao Dr. Luiz Mauro Sampaio pela competência e pelo trabalho realizado aqui em Patos de Minas. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta te mostra que em semana especial o RT já inicia a comemoração do Dia das Crianças e semana tem início com chuva. Nós voltamos logo depois do intervalo. O Dia das Crianças se aproxima e a URT promoveu nesse final de semana um dia só para elas. Confira como foi. O Dia das Crianças foi comemorado em grande estilo este ano em Patos de Minas, com a segunda ação social Dia das Crianças da URT. A festa foi realizada no estádio Zama Maciel, com entrada gratuita para toda a população. A gente fez essa ação em 2017, né? A gente contou com em torno de 800 pessoas na ação, né? E já era uma vontade minha de retomar essa ação social do Dia das Crianças. E a intenção foi a gente fazer uma ação social a maior já promovida dentro da URT, né? E assim, a gente está preparado para receber até 1.500 pessoas. Através de doações de empresas e de torcedores e também patrocínio de instituições da cidade, os organizadores promoveram uma manhã com muitas brincadeiras e guloseimas para crianças e os pais. É gratificante, assim, demanda muito tempo, é muito trabalho, né, muita coisa envolvida, né, até aproveitar e agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudaram, se não fossem eles, não teria como
né, a gente está promovendo essa ação social. Né, todo esse trabalho que a gente teve, ontem a gente ficou no estádio até as 10 horas da noite, montando e preparando tudo. Né, e de bom coração para a população, é o que eu falo, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa, né, o RT não tem que ser só... Para quem esteve presente, o momento é de levar a família e aproveitar cada brinquedo. Prestigiar aí o evento, né, que também é uma ação social que o clube tem feito aí. A gente agradece, espero que seja mais feito mais vezes, né? E a gente está trazendo aqui as crianças aqui para aproveitar esse dia também. E hoje está mais fresco também, é melhor, né? Muito bom. Eu tô gostando muito porque até é muito divertido. Tá muito bom. Eu tô achando muito legal, porque assim, o meu pai falou que ia ter muitas pessoas, mas tá muito moderado, tá muito bom os brinquedos, tá tudo em ordem certa, ainda tem comida, doces, tá? Então tá muito legal pra comemorar o Dia das Crianças. Que a gente nunca perca esse espírito de criança, né? Agora, olha só, a gente muda de assunto porque a semana começa com muitas nuvens e com pancadas de chuva isoladas. De acordo com o IMET, há alerta até esta terça-feira de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora, além de queda de granizo. Vamos aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu com muitas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas terão variação entre 21 e 33 graus. Em Vazante, vai de 22 a 34. Já em Arapuá, mínima de 20 e máxima de 31. Presidente Olegário terá a máxima prevista de 33 graus. E em Patrocínio, as temperaturas variam entre 19 e 34 graus nesta terça-feira. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e na volta a gente fala sobre a Copasa. Vereadores se reúnem para tratar sobre polêmica após Patos de Minas ficar mais de 70 horas sem abastecimento de água. Nós voltamos logo depois do intervalo. De volta com o NTV News e agora a gente te mostra que parlamentares de Patos de Minas se reuniram na manhã desta segunda-feira para discutir sobre a falta de água no município. Nem todos os vereadores de Patos de Minas compareceram à reunião na manhã desta segunda-feira, convocada pelo presidente da Câmara, Glaston Gabriel. Na reunião foi discutido sobre o fornecimento de água pela Copasa, que tem causado transtornos. Em alguns bairros, há falta desde sexta-feira e quando não falta, a água é distribuída com cloro e barro. Diante da reunião que nós tivemos hoje, nós já discutimos aqui junto à Procuradoria da Câmara também e será enviado um ofício à ARSAI para que nos informe, e busque as informações junto à Copasa, o que de fato ocorreu. Porque ora Copasa fala uma coisa, outra hora fala outra, e nós queremos respostas técnicas, porque uma vez que tivermos estas respostas técnicas em mãos, de fato nós entraremos junto ao Ministério Público para que façamos essa denúncia e medidas cabíveis possam ser tomadas. Por meio de uma visita feita por parlamentares, constataram que o hidrômetro em algumas residências registra os gastos de água. Porém, a água que chega na residência não é potável. Fizemos a amostragem lá que o relógio estava girando e a água que chegava pela rua era uma água insalubre, não é uma água potável como a Copasa tem colocado. Registrar também que isso está acontecendo nos distritos e povoados aqui que recebem o fornecimento de água pela Copasa, estamos tendo o mesmo problema. E também dizer, e uma pergunta que fica, quem é que vai custear com a limpeza dessas caixas d'água? E o que é que a Copasa tem pensado em fazer durante aquele período todo que ela fornece a água? Vai haver um desconto para a população? Então essas perguntas têm que ser feitas e a gente espera que sejam respondidas em benefício da própria população. O presidente ressaltou a falta de água em outros períodos em alguns bairros, como Nossa Senhora de Fátima, que foi mostrado pelo nosso jornalismo. Aos finais de semana e feriados,
não há distribuição de água neste bairro e arredores. Nossa Senhora de Fátima, Alvorada, Itamaraty, não é de agora. Com frequência, praticamente todos os finais de semana tem faltado água naqueles bairros e é imprescindível que alguma medida seja tomada. Seja a criação ou seja a edificação de um reservatório para que possa, em caso de calamidade como essa, né, aquelas regiões possam ser atendidas, ou alguma outra medida que a gente já espera e anseia há muito tempo, que realmente seja o desligamento da Copasa aqui de Patos de Minas e a abertura da licitação de uma nova empresa que possa realmente prestar um serviço de qualidade, que é o que a população de Patos de Minas merece. A motivação da falta de água em alguns bairros da cidade é devido a obras da Copasa no Rio Paranaíba. As obras só devem ser concluídas em fevereiro de 2024. Hoje a gente capta no Rio Paranaíba 430 litros por segundo. Essa obra que está acontecendo lá, eu vou ampliar esse bombeamento para 550 litros por segundo. A nossa estação de tratamento já tem capacidade de tratar. Associado a isso, nós estamos também trocando vários conjuntos motobomba, que são equipamentos necessários para bombear essa água para os reservatórios que estão disponíveis. São obras estruturantes que estão acontecendo. Paralelamente, o nosso setor técnico tem um estudo. Eu falei para vocês que a cidade ela é dividida em setores. Cada setor tem reservatórios que abastecem esse setor, tem diâmetros de rede que abastecem, levam a água para esse setor. Nós estamos fazendo melhorias, substituindo tubulações, aumentando o diâmetro dessas tubulações, ampliando reservações, alterando setores que são abastecidos por um reservatório de uma região para outra. Copasa, vamos parar de falar muito e vamos trabalhar mais? Que é isso que vocês estão precisando fazer aqui em Patos de Minas. E que pena que nem todos os nossos representantes participaram de uma reunião tão importante como essa ou sequer tiveram iniciativa para ir até o povo para saber a necessidade deles. Vou fazer um rápido intervalo aqui no News e após você confere que Prefeitura instaura processo administrativo contra a Copasa por desabastecimento em Patos de Minas e a companhia tenta explicar a falta de água por mais de 70 horas. Voltamos já. Hoje, às 10 horas da noite, tem um programa Roda Viva ao vivo aqui na tela da NTV. O programa recebe a cardiologista Ludmila Rajar. Às 10 horas da noite, você não pode perder. E olha, pela primeira vez após a falta de água em Patos de Minas neste ano por mais de 70 horas, a Copasa tentou esclarecer o motivo do ocorrido. Desde a noite de quinta-feira, algumas casas de Patos de Minas ficaram sem acesso à água potável. O problema foi espalhando e a cada minuto que passava, mais casas eram afetadas. Na sexta-feira, as creches Branca de Neve, Curumim, Tia Nicinha e Ivalda Alves foram afetadas e não tiveram atendimento. No domingo pela manhã, o Hospital Regional Antônio Dias precisou ser abastecido por caminhão-pipa para continuar os atendimentos. Em primeiro momento, a Copasa havia dito que a falta de água era devido a uma manutenção emergencial na estação de tratamento de água. Porém, nesta segunda-feira, a Copasa já diz que a falta de água foi motivada após ter sido visto uma mancha na água bruta coletada. Tivemos no dia 5, na madrugada do dia 5, na nossa estação de tratamento de água, uma alteração significativa da turbidez da água, da qualidade da água bruta captada no Rio Paranaíba. Diante dessa situação, emergencialmente foi necessário a paralisação da unidade para que não houvesse nenhum tipo de comprometimento na distribuição de água fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. A nossa estação ficou paralisada durante algumas horas para que a gente fizesse todas as adaptações hidráulicas capazes de retomar o abastecimento. Fizemos coleta dessa amostra dessa água, já está em laboratório para ser avaliado o que estava presente nessa água bruta que comprometeu o nosso tratamento.
A falta de água permanece em alguns pontos até esta segunda-feira. Segundo a Copasa, a mesma tem reservatórios suficientes para suprir a falta de água na cidade, porém não foi o que aconteceu. Para tentar reduzir os danos causados na população, houve intermitência, ou seja, a companhia direcionava água para alguns reservatórios da cidade, ora para outros reservatórios. Ainda de acordo com a companhia, o grande consumo de água motivou a redução nos níveis do reservatório. Associado ao problema que nós tivemos, desencadeou numa prorrogação da regularização desse abastecimento. Hoje, por exemplo, a cidade amanheceu totalmente abastecida. Casos isolados chegaram para a gente, algumas ordens de serviço, alguns apontamentos dos clientes de falta d'água. Alguns provocados por manutenções que estão acontecendo, de retirada, que é a nossa rotina operacional. Outra coisa, a Fernanda mencionou muito bem, né? Nós temos situações diferentes, gente. Quando falta energia e ela retoma, a gente só aperta o acendedor, a luz volta. Diferentemente da água. O que aconteceu? Esse período que a unidade ficou parada, os clientes consomem a água que está nos seus reservatórios. E os nossos reservatórios diminuíram a quantidade. Retomamos a estação de tratamento a todo vapor, distribuindo 430 litros por segundo, até que se encha todos os reservatórios das casas novamente. Todos os nossos reservatórios, houve esse período de intermitência onde nós fizemos manobras. A estação interrompeu o abastecimento por cerca de 8 horas. A companhia diz que toda a situação foi regularizada e que os níveis de reservatórios devem retornar ao normal ainda nesta segunda-feira. Hoje, a informação que nós temos, tá? Do nosso monitoramento, à vontade, obrigada. Nós estamos com toda a cidade abastecida. Com toda a cidade abastecida, mas mancha encontrada. Vocês da Copasa deveriam ter dado explicação sobre essa mancha hoje, nessa coletiva de imprensa, para esclarecer de forma didática para quem está em casa. Encontrar uma mancha d'água, independentemente, ou uma mancha em água, independentemente se seja da forma bruta ou distribuída, vocês da Copasa deveriam ter uma resposta o mais rápido possível. É inaceitável essa explicação que vocês deram. E as intermitências no fornecimento de água em Patos de Minas tiveram no início na quinta-feira e a Prefeitura de Patos de Minas se pronunciou também sobre as medidas que serão tomadas daqui para frente. Após todo esse problema de falta de água em Patos de Minas, o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirmou que vai comunicar oficialmente o início do processo para nova licitação para o serviço de tratamento de água e esgoto no município. O objetivo é substituir a Copasa. O município assinou em dezembro de 2008 um contrato que vale até 2038, um contrato sem multas, sem metas, sem investimentos, não tem nenhuma previsão de penalizar a Copasa no caso de descumprimento. No último governo, antes do meu, foi assinado até um aditivo também com a Copasa, que normatizou a cobrança da taxa de tratamento de esgoto, aumentou o valor que a população paga em relação ao esgoto, através desse aditivo assinado, Prefeitura e Copasa. Então, desde 2008, nenhuma gestão multou a Copasa e nem tomou nenhuma atitude para poder rescindir esse contrato, para poder fiscalizar, para poder... não atuou contra a Copasa, né? Inclusive, a gente teve aqui, na época foi muito divulgado, maior ação popular do país contra a Copasa. Isso aqui é de abril de 2011. Então foram 12 anos de ação na justiça. E o resultado está aqui, a sentença foi julgada improcedente, isso aqui. A intenção é não entrar na justiça contra a Copasa, já que isso faz com que demore por muitos anos a solução do problema. Eu venho dizendo que nós não percorreremos esse caminho. A gente não vai entrar na justiça contra a Copasa porque vai demorar muitos anos e o resultado vai ser esse aqui, fracasso, vai perder.
O objetivo é solucionar o quanto antes esse problema Copasa em Patos de Minas. Vamos fazer a licitação. E para fazer a licitação, tem um longo caminho. A gente tem que modelar essa licitação, colocar quais os investimentos que serão feitos. Vai ter um segundo ponto de captação de água, aonde que vai ser? Tem outra estação de tratamento de esgoto ou não? Vai reduzir a tarifa? Quantos %? Então a gente está com esse trabalho já finalizado, todos os estudos. A gente fez um chamamento público e apareceram as empresas interessadas já fazendo essa modelagem da nova licitação. Agora a gente vai mandar um documento para a Copasa informando que o município pretende encampar o contrato, que o município pretende fazer uma licitação. Um projeto de lei será encaminhado para a Câmara dos Vereadores. Depois de aprovado, será aberta uma consulta pública para que a população possa opinar sobre as regras que estarão no contrato da nova concessionária. Primeiro a gente vai enviar para a Copasa comunicando que vamos encampar o contrato. A Copasa vai informar os detalhes. A agência reguladora do saneamento e esgoto, que é a ARSAI, ela é que determina qual o valor que deve ser pago para a Copasa. Então a Copasa não vai tirar um valor da cabeça. E o município também não vai ter como concordar ou discordar, porque é a agência reguladora que está no meio dos dois lados, né, do problema, é que arbitra esse valor da indenização. E aí a gente vai mandar para a Câmara dos Vereadores para que eles autorizem ou não a encampação do contrato e a nova licitação. Pela reclamação da população, que é geral, que já tem muitos anos, sabendo que esse é o caminho, o único caminho possível, eu acredito que deva ser aprovado. Já teve CPI na Câmara, já teve uma série de situações onde ficou muito claro que está todo mundo querendo resolver o problema também. Com a falta de água em Patos de Minas, o PROCON municipal instaurou um processo administrativo contra a Copasa. A Copasa já foi multada 2 vezes pelo PROCON, as duas pelo desabastecimento. A primeira vez um desabastecimento aqui em Patos, numa situação bastante semelhante que a gente encontra agora, altas temperaturas, né? A impossibilidade da água chegar até a casa de todos os consumidores. E a segunda vez, quando faltou água no distrito de Bom Sucesso. O PROCON atuando seja na cidade, seja nos distritos. E dessa vez, a água começou a faltar na quinta-feira, a Copasa emitiu um comunicado falando que iria normalizar. Quando foi na sexta-feira, a situação não foi normalizada. Na sexta-feira nós emitimos uma recomendação para a Copasa, exigindo que ela notifique o PROCON sempre que estiver diante de alguma situação, seja ela ordinária ou extraordinária, que gerasse o desabastecimento. Isso porque a população informada ela pode se precaver de modo a não faltar água na sua casa quando você tem uma caixa d'água. Por exemplo, a dona de casa vai evitar de lavar uma roupa, de lavar uma calçada e vai priorizar o consumo da água para beber ou em alimentos, né? Isso seria uma informação básica que a Copasa deveria prestar e não o faz. Aí nós baixamos essa recomendação e qualquer descumprimento dessa recomendação ensejará imediatamente uma propositura de um processo administrativo contra a Copasa. Informação, ela é precisa para tudo na nossa vida. O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Para você, uma ótima noite e até lá.